Bom dia a todos. Eu gostaria hoje de dar sequência à mensagem que começamos domingo passado, que está lá em João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Queremos dar sequência a ela. E no domingo passado nós falamos sobre João, capítulo 11, que conta a morte de Lázaro. Jesus, ele recebe essa notícia que um amigo querido, e justamente o texto deixa bem claro que é essa conotação, um amigo a quem Jesus amava. A notícia chega para ele assim: Jesus, aquele a quem o Senhor ama, está muito mal. E aí Jesus agora não é surpreendido, mas chega essa notícia que um amigo querido estava mal e vem a falecer. E Jesus fica ali durante um tempo, e durante esse tempo também tem um encontro e uma conversa com os discípulos, que estão agora contrariados com o seguinte desafio que Jesus colocou para eles, que foi: ótimo, nós vamos voltar para ressuscitar Lázaro. Só que Jesus demora 2 dias naquele lugar até atender esse pedido. E quando os discípulos ficam sabendo que Jesus quer voltar para aquele lugar, eles lembram que naquele lugar eles tiveram que sair porque Jesus foi ali, eles tiveram que sair à base de ameaças, e apedrejamento. Então eles olham para Jesus e falam: Jesus, nós vamos voltar para aquele lugar onde nós fomos tocados, literalmente tocados, à base de pedra. E Jesus fala assim: Lázaro morreu, e nós vamos para lá, porque quem anda na luz não teme andar à noite. E Jesus chega lá e fala assim, e para os discípulos ainda: pois bem, foi bom que isso acontecesse, para que vocês pudessem aprender algo. E nós entendemos e vimos como que, ainda que o sofrimento seja marcante, perceptível nas nossas vidas, Jesus não deixa de estar conosco, trabalhando e nos ensinando. Ainda que eu e você estamos num ambiente que as notícias ruins chegam a todo momento, e podem chegar, e vão chegar, como essa madrugada nós recebemos a notícia do Harry. As notícias, elas chegam, ruins, mas apesar delas, Cristo continua se fazendo presente, e continua ministrando o seu amor e o seu cuidado sobre as nossas vidas. E Jesus faz isso, ensina isso para os discípulos. E agora aqui eu quero continuar esse texto quando Jesus chegando agora para encontrar com essas irmãs. O texto vai dizer que estava Lázaro, que faleceu, e tinha Marta e Maria, 2 personagens já conhecidas por ter lavado os pés de Jesus, enxugado com o cabelo. Essas irmãs agora estão ali enlutadas. E eu quero que você acompanhe comigo ali no capítulo 11, a partir do versículo 17. Então, depois dessa situação, Jesus agora volta para então encontrar com Lázaro e essa família. E aí, a partir do versículo 17, diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias, No domingo passado eu falei 4 dias porque a distância de onde Lázaro estava até onde Jesus estava era mais ou menos 1 dia de caminhada. Jesus ficou mais 2 dias, mais 1 dia para voltar, 4 dias. A partir do 3º dia, quando alguém morre, o corpo começa já a soltar líquidos e já começa a entrar num estado de putrefação. Então, a partir do 3º dia é onde o cheiro começa a ficar terrível. E quando Jesus chega lá, agora ele já estava morto há 4 dias. E aí o texto continua dizendo que Betânia, ele ficava a cerca de 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Jesus chega agora ali, tem 4 dias, ele vai lá para confortar. Ele chega lá e vê que tem um grupo de pessoas que estão indo lá para tentar confortar. Mas não só isso, irmãos. Existia na cultura judaica que não só se ficava esperando mais ou menos 3 dias e se acreditava que levava mais ou menos 3 dias para que o espírito saísse da pessoa, como também
Tinha também aquela dúvida, será que a pessoa desmaiou? Será que ela simplesmente teve um mal e depois ela pode acordar? Então, até o terceiro dia, eles ficavam ali acreditando que talvez o espírito da pessoa ainda estava ali. E a partir do terceiro dia, então, esse espírito partia. Mas também tem a outra coisa agravante, é que na época era comum, para se mostrar o amor e o cuidado por aquela pessoa que partiu, as pessoas deviam lamentar muito a morte. As pessoas deveriam ter aquele momento de lamento, a ponto que existiam pessoas que eram contratadas para estar no funeral lamentando a perda do ente querido. Pessoas que ficavam lá contratadas para ajudar no lamento. Então, existia agora aqui um grupo de pessoas. Lembra que eu também comentei, mostrei, falei no domingo passado, que essa família, Lázaro e seus irmãos, provavelmente eram pessoas de recurso, por causa de ter perfume ou azeite muito caro da época. Ele foi enterrado num sepulcro, coisa que não era comum, que todas as pessoas tinham acesso. Então, eles eram pessoas conhecidas, pessoas importantes, pessoas de recurso. Então, tem um grupo de pessoas que estão ali para confortá-lo, grupo de pessoas que estão ali para ajudar no lamento, para mostrar que a partida dessa pessoa é importante. E aí, muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta viu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Jesus agora está chegando nesse ambiente onde tem várias pessoas ali chorando. Agora aqui não é mais a possibilidade de só uma notícia ruim chegar, mas é algo concreto. E o quarto dia, então, se ficava como o quarto dia que a partir daqui não tem volta mesmo, o espírito já foi, agora o lamento aumenta, agora o tempo de despedida, a dor é concretizada, as pessoas estão ali em volta e de repente chega a notícia: Jesus está chegando. E aqui nós temos Marta e Maria, que representam grupos diferentes de pessoas, mas que têm tudo a ver comigo e com você. Porque muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Mas quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrar e Maria ficou em casa. Sabe, Marta, aquelas pessoas que preferem agir primeiro e pensar depois? Sabe aquelas pessoas que alguém está fazendo uma frase e a pessoa já está terminando? Ela é essa pessoa. Então, quando ela soube que Jesus está chegando agora, ela nem espera Jesus chegar ao encontro delas, ela já parte para encontrar Jesus. E agora ela parte para encontrar Jesus, e quando ela encontra, lá no versículo 21, ela já chega e diz para Jesus assim: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela já chega dando as boas-vindas para Jesus dessa forma: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela já chegou falando. Ela está em luto, mas ela já chegou falando. E ela já chega: Senhor Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, lá no versículo 22, que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aí disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E assim como uma pessoa que mal deixa você terminar a frase, ela já responde de novo: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Sabe aquelas pessoas que não deixam você terminar de falar, ela já está respondendo? Percebe que Marta está dizendo para Jesus: eu sei. Irmãos, se tem pessoas que dizem assim, agem assim com Jesus, imagina as pessoas que agem assim comigo, com você, elas não vão parar. Tem gente assim. E às vezes soa grosseiro, às vezes soa não elegante, mas existe. São pessoas com personalidades diferentes. Se até para Jesus tem pessoas que olham para Jesus e falam: Jesus, eu sei. Eu sei o que você está falando. O que você está querendo me explicar? Mesmo no momento de luto, a pessoa está tendo uma discussão com Jesus teológica a respeito de Jesus. Eu sei sobre essa história de ressurreição. Você quer me ensinar algo que eu já sei? Mas da mesma forma, demonstrando o seu sofrimento. E aí Jesus continua e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus olha para ela e fala: você crê nisso?
Aqui nós temos toda essa história, mas esse versículo ele é como se fosse o ponto central de toda essa história. Porque tudo isso que está acontecendo aqui é para revelar e mostrar o poder maravilhoso de Cristo Jesus, que Jesus era o enviado de Deus para transformar tudo tudo e em todos, para mostrar que Jesus tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte, e agora aqui Jesus faz essa declaração concretizada para uma mulher que está inquieta. Irmãos, assim como eu e você, Marta é aquela pessoa que no momento de dificuldade quer respostas. Está questionando. Fala, eu quero respostas. Está difícil. E Jesus, o que eu sabia? Era para você estar aqui antes. Como quem disse, Jesus, por que você não chegou antes? Eu mandei um mensageiro lá. Era um dia para ir, você podia ter chegado com ele. Eu quero respostas, Jesus. Eu sei que Deus faz tudo o que você pedir. E aí? E quais são as respostas agora? Porque eu estou sofrendo. Como se nós estivéssemos dando informação para Deus, como se Ele não soubesse de toda a realidade da existência humana. Mas eu e você, às vezes, nós agimos assim, como quem quer respostas de Deus. E é comum a gente ouvir pessoas perguntando assim, pastor, como que eu faço para ter certeza se essa é a vontade de Deus? Pastor, como que eu descubro se é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Como que eu consigo entender qual é a vontade de Deus para mim? Assim como ela. O que nós estamos querendo com isso? O que está por trás dessa pergunta? Eu quero respostas de Deus. E é comum também, no meio do sofrimento, quando nós perdemos alguém, nós ficarmos perguntando, Jesus, por que fulano? Jesus, eu tinha uma lista que o Senhor podia levar de um monte de gente chata. Nossa, você podia ter levado antes. Por que o Senhor foi levar alguém tão precioso? Meu irmão. Nós questionamos, Jesus, por quê? Por que o mal veio sobre a minha casa? Por que essa enfermidade chegou até mim? Por que isso acontece com a minha família? Por que isso vem para mim? E nós ficamos assim, como se Jesus e Deus tivesse a obrigação de nos darmos a resposta, não só a resposta do que aconteceu, mas a resposta que nós queremos. E Marta está assim como eu e você, colocando esse desejo, essa vontade para fora. E aí talvez você está já olhando como um julgamento para Marta, né? Falando, é assim mesmo. Eu conheço um monte de gente que é assim. Pelo menos ela está mostrando que ela tem uma intimidade genuína com Jesus. E alguns de nós, que só lembramos de orar e falar com Jesus no momento de perda e de dor extrema. E aí nós nos chegamos na presença de Deus, falando com um Deus que na verdade às vezes é desconhecido para nós. Marta, pelo menos, tem a sinceridade de coração e a intimidade de falar com Jesus. Jesus, eu sei quem você é, e é isso que está aqui, é isso que está aqui. Sem pôr máscara, sem ficar fingindo, sem ficar demonstrando uma falsa espiritualidade para ver se as pessoas enxergam que eu realmente tenho essa espiritualidade. Ela coloca isso para fora, irmãos. Mas Jesus, o Emanuel, como nós cantamos aqui, esse Deus conosco, esse Deus que se faz presente em nós, é tão marcante, tão maravilhoso que ele fala, irmã, você precisa de uma discussão teológica? Tá bom. Deixa eu te explicar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Como se diz, isso dá para você entender isso? Você consegue entender isso? Você consegue agora viver diante dessa verdade, dessa certeza? E aí eu quero que você preste atenção no que Jesus está dizendo. Quem crê, ainda que morra, viverá. Olha como Jesus coloca, crer e ver. Crer primeiro, depois ver.
Tem alguns de nós que está achando que a fé é a respeito de que você precisa ver para depois você crer. Como que eu preciso que Jesus me dê uma resposta para que eu veja que Ele é genuíno, para depois eu ver se eu vou crer. Eu preciso que alguém me mostre claramente sobre o que nós estamos falando, para depois eu ver se eu acredito. Pois bem, a fé cristã é uma fé que você tem que crer, mesmo sabendo que Jesus pode não fazer aquilo que você gostaria. Porque Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê, ele não fala, você quer ver que eu vou ressuscitar? Percebe a diferença? E isso faz toda a diferença na forma como eu e você temos que encarar a nossa espiritualidade. Porque Jesus não fala para ela assim, olha, você quer ver que eu tenho poder para ressuscitar o seu irmão e acabar com o seu sofrimento agora? Não, Jesus fala, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Jesus está mesmo nesse momento falando para ela, como é que está a sua fé em mim? Ela está baseada na afirmação de quem Jesus é ou do que você acha que Jesus pode fazer por você? Porque essa fé das pessoas que estão procurando Jesus, só buscando que Jesus vai fazer algo para mim, isso é uma fé comercial, é uma fé barata. Que você crê que tem um ser superior lá que tem que ficar atendendo às suas necessidades. E o Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, não está à disposição só para ficar fazendo os seus mimos. Por isso que a pergunta dele é, você crê? E aí, olha só o que ela fala. O texto continua e ele fala, você crê nisso? E ela responde, sim, Senhor. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus agora encontra ela e tem essa resposta. Você quer resposta teológica no seu sofrimento? Você quer essas respostas? Tá bom. Jesus, esse Deus Emanuel, senta e conversa e explica. E aí depois, lá no 28, depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus primeiro encontrou uma irmã e agora manda chamar outra. E aí agora Maria ouve isso e agora ela se levanta e vai depressa ao encontro de Jesus. Jesus ainda nem tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiam, supondo que ela ia até o sepulcro para chorar. Acho que ela levantou, vamos atrás dela, porque ela vai de novo no lugar onde está mostrando que a morte venceu, e chorar, e lamentar. E eles levantam agora e vão atrás dela. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos pés do Senhor e disse, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Percebe que é a mesma frase, mas de uma forma totalmente diferente. Maria chega até Jesus e ela se prostra. Ela se prostra agora e a fala dela não é mais quem quer uma discussão teológica. A fala dela é quem é alguém que está se prostrando, dizendo, Senhor Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E agora Maria representa um outro grupo de pessoas que talvez tem tudo a ver comigo, com você. Que são pessoas que talvez estão num momento complicado da vida e nós não queremos respostas. Nós não queremos mais uma explicação teológica ou uma explicação racional sobre como está ou não está acontecendo. Não queremos conversar com um psicanalista para dizer que tudo isso que está nos passando tem a ver com a forma que nós estamos. Alguns de nós, num momento desse de dor, de dificuldade, a única coisa que nós queremos é um abraço. É alguém que nos abrace e fala, está tudo bem. Não é assim? Não tem situações nas nossas vidas que nós até já sabemos as razões. Ela declara, Senhor, eu sei que se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ela está dizendo. Mas a forma dela mostrar isso é como alguém que está se prostrando. Alguém que sabe que tem um consolo nesse momento que nós precisamos de um acalento, que nós só encontramos nos braços de Jesus.
E esse afago que você precisa nesse momento de dor e dificuldade que você está passando, ou já passou na sua vida, nenhum abraço humano é capaz de afagar, de dar esse aconchego que só Jesus pode dar. E é por isso que é tão comum jovens, e na juventude nós temos às vezes jovens, ou meninos e meninas, que se perdem nos braços de outras pessoas lá fora, mal intencionadas, porque estão procurando esse conforto para a alma, que pessoa nenhuma pode dar. Mas só Jesus pode dar. E é interessante que a reação de Jesus agora diante dessa situação também é diferente. Dá uma olhada. Uma pessoa que está chegando assim, com o coração quebrantado, está só se prostrando isso. Lá no versículo 33, ao ver Maria chorando e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aqui, sabe o que é interessante, irmãos? Que aqui é uma expressão como se Jesus estivesse dando, sabe, um cavalo quando está dando um resmungo. É uma expressão como se fosse isso, como se Jesus estivesse por dentro resmungando ao ver aquilo. Como se Jesus estivesse vendo essa situação e ficando, nossa, sabe? Sabe como você fica tão indignado que você quer falar e não sai a palavra, só sai um barulho da boca aleatório, tipo... sei. Só sai um suspiro de que aquilo não é legal, aquilo não é bom. Ao ver essa situação, Jesus agora aqui não vai para ter uma definição clara sobre o que ele estava fazendo. Agora Jesus olha para a situação e o seu coração se perturba. Irmãos, é maravilhoso quando a gente vai entendendo a pessoa de Jesus, esse Deus que se faz presente com a gente, esse Deus que é um Deus conosco, que é um Deus que ao ver o sofrimento, ao ver a situação, a calamidade humana, é um Deus que se incomoda. Nosso Deus, irmãos, não é um Deus que está alheio ao seu sofrimento, não é o Deus que está de camarote assistindo todo frio, como se nada disso fosse importante. Jesus Cristo, ele lamenta o sofrimento humano, porque ele sabe que isso nunca foi o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus nunca foi para que eu e você tivéssemos que passar por essas situações aqui na terra. Por isso que ele lamenta, por isso que ele olha para aquilo e perturba o coração, porque ele fala, eu não queria que os meus filhos passassem por isso. Isso nunca foi o plano de Deus. Deus não está alheio ao seu sofrimento, às suas dificuldades. E isso perturba o coração de Jesus. Ele perturbou-se. E aí Jesus pergunta no 34, aonde vocês colocaram? Perguntou ele. E aí falam, vem e vê, Senhor. Responderam eles. E aí tem o versículo curto, Jesus chorou. Olha de novo a expressão humana de um Deus que se importa comigo, com você. Jesus foi para lá e ele já está indo encontrar o Lázaro dizendo que essa morte era para a manifestação da sua glória. Jesus já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Jesus já sabia qual seria o resultado de toda essa situação, mas ele sabendo do resultado de toda essa situação, isso não impediu que ele estivesse comovido por ver a nossa fragilidade diante do pecado. Irmãos, lembra a máxima como crente que nós falamos assim, que nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador? Jesus expressa exatamente isso. Olha como ele age diante de ver a dor e o pecado. Ele se perturba, como quem está indignado que não era para vocês terem que passarem por isso. Não era para que vocês tivessem que passar por essas perdas, não era. Só que depois, quando ele olha para as pessoas ali, o que ele faz? Ele chora, como quem ama, como quem se importa profundamente conosco. Jesus não está tranquilo com você querer continuar a viver a sua vida de pecado. Isso afeta a identidade do Deus que nós seguimos. Ao ver o pecado, ao ver a consequência do pecado nas nossas vidas, e isso entristece o coração de Deus, porque não é isso que Deus quer para mim e para você.
Por isso que você não tem que ficar olhando para as coisas que hoje em dia acontecem e querer normalizar. Querer dar um discurso hoje humanista de que tudo bem, porque todo mundo é assim. Não, não é. Se isso fere a identidade de Deus, Deus ao ver nós no pecado, isso fere a identidade dele. Essa situação aqui, irmãos, era uma situação de sofrimento. É o que o pecado gera em nós. Lágrimas no Deus eterno. Jesus chora. Você está achando que Jesus ainda está alheio ao que você está fazendo, ao que acontece na sua casa? Isso não é problema de Deus. Isso não é problema das pessoas. Isso é problema meu. Tudo que acontece com você, irmãos, afeta a identidade de Deus. Afeta não quem muda a identidade de Deus, mas por ele ser um Deus que não só ama, mas é o próprio amor, que Deus não só tem santidade, mas é a expressão da santidade, isso confronta quem Deus é. Deu para entender? Não é que o que você faz muda quem Deus é, mas o que você faz fica incompatível com o Deus que você segue. E por isso que Jesus mostra essa humanidade agora e ele chora. Ele chora, irmãos. E essa semana, eu não sei o que essas últimas semanas Deus tem me ensinado, mas eu geralmente, na minha casa, ou popularmente, ou visivelmente, eu sou conhecido como uma pessoa que dificilmente chora. Por conta de ser pastor e ter que fazer culto fúnebre e depois fazer casamento, né? Geralmente a gente chora depois em casa. Eu já tive que fazer o enterro da minha avó, alguém que eu viajava junto quando era criança, levava ela para o médico, sentava para tomar café, e eu tive que fazer o enterro da minha avó, e naquele dia eu não tinha tempo de chorar, porque eu tinha toda a minha família para conversar, e eu tinha que organizar tudo. E eu fui conseguir chorar 3 dias depois. Comentei isso domingo passado, o ano passado eu perdi um grande amigo meu também. E no carro, eu fui ali, depois de algumas horas no carro só, foi que o choro saiu para fora. Mas essas últimas semanas, Deus tem quebrantado, assim, a minha lágrima está mais fácil, digamos assim, do que era o habitual. E quando eu olhei para isso, de Jesus chorando ao ver aquela situação, e nós vemos que Jesus ora para Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele chora, lamentando aquela situação. Eu não estou dizendo para você que, nossa, você precisa chorar para mostrar que você é alguém ou que você não é alguém, que você só vai ter sensibilidade se as pessoas falarem para você que você tem. Mas o que eu quero dizer com isso? O que Deus tem me ensinado com isso? É que está tudo bem no meio da situação que te abate o sofrimento, você chorar. Está tudo bem. Jesus estava chorando aqui na frente dos amigos, na frente dos discípulos, mas Jesus estava chorando na frente dos judeus e daquelas pessoas que queriam apedrejar ele. Jesus chora na frente de pessoas que o amavam, que o estavam clamando pela presença dele. Jesus chora na frente das pessoas que nem estavam na dúvida se iam com ele para aquela situação, porque afinal de contas poderia dar ruim com as pedradas. E Jesus chora na frente daquelas pessoas que queriam o mal dele. Irmãos, está tudo bem. Se Jesus não mostrou, sendo Deus, que ele era um homem de ferro, não é você que vai continuar querendo convencer todo mundo que você é um homem ou uma mulher de ferro. Eu não falei que eu tenho mais dificuldade de chorar, não é porque eu não me comovo, mas é que eu choro em casa, porque eu tenho que consolar as pessoas. Mas tudo bem, se isso acontecer aqui. Tudo bem se isso acontecer na sua casa. Está tudo bem. Porque Jesus fez isso por nós. E ele, sendo Deus, demonstrou essa humanidade. Mas eu quero continuar ainda e mostrar que Jesus,
Então Jesus chorou, e aí Jesus olhou, os judeus disseram lá no 36, vejam como ele o amava. Olha que esses homens reconhecem, olha o amor de Jesus pela vida daqueles a quem Jesus andava. Olha só o entendimento de quem não conhecia Jesus como Deus, mas reconhecendo que o amor de Jesus estava sobre a vida daquelas pessoas. Olha como Jesus o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido este homem de morrer-se? Irmãos, você vai sofrer. E às vezes você vai expressar isso e algumas pessoas vão olhar para o seu sofrimento e fazer assim, Dói, não dói? Olha lá, Jesus estava chorando. O texto acabou de dizer que Jesus estava chorando. Olha o que esses homens estavam falando. Ué, está chorando? Não é você que abriu os olhos dos cegos? Vocês estão chorando e querendo Jesus? Não era ele que tinha poder para curar? Ele não poderia ter impedido? Ué. Irmãos, isso acontece e vai acontecer. Às vezes você está aí quebrado. E às vezes as pessoas vão olhar e vão falar, ué, você não era tão bom? Ué, você não tinha amigos? Ué. Isso acontece. Mas Jesus, o texto continua e Jesus ensina de novo para aquelas pessoas. Lá no 38, outra vez, profundamente comovido. De novo, João deixa claro aqui para a gente que a humanidade de Jesus, ele reforça, Jesus profundamente comovido. Ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra que colocaram na entrada. E aí Jesus diz assim, tirem a pedra, disse ele. Aí Marta de novo vem para a discussão e fala assim, Senhor, ele já cheira mal faz 4 dias. De novo, Jesus, espera aí, deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. Não tem mais volta. O cheiro já está aqui. E aí, disse Jesus, eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Eu não te falei. Irmãos, alguns de nós ficam tão agitados que parece que Jesus tem que falar 2 vezes. Então, aquela pessoa teimosa que tem na sua casa, se Jesus teve que falar 2 vezes para uma pessoa, você acha que nós vamos ter que falar quanto para os nossos teimosos? É muitas vezes mesmo. É só o Espírito Santo mesmo para tocar. Mas não desiste de falar não, tá bom? Mas o texto continua e Jesus falando, te falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Aqui, irmãos, nós temos Jesus agora fazendo uma oração em público. A maioria das vezes que nós vemos Jesus orando, ele se retira para o monte, ele vai orar, chama alguns discípulos. E aqui agora Jesus está fazendo uma declaração clara de que ele está em sintonia com Deus. Ele para e ora. E sabe o que é interessante? Porque toda vez que eu olhei para esse texto, na minha humanidade, eu pensava assim, se eu fosse Jesus com o poder dele, aquela turma tudo desconfiando, ainda depois que questionaram Jesus, né? Tipo, você não tinha feito o cego ver? Com o poder de Jesus, na hora de chegar, ia tirar a pedra, igual o filme de Hollywood mesmo. A pedra sair rolando, despedaçar, fazer um show, um alvoroço, para todo mundo ver que era poderoso mesmo. Falar, está pensando que eu não preciso nem que vocês se mexam. Explodir todas as pedras. E aí Marta não ia nem questionar Jesus se ele tivesse isso. Mas Jesus faz isso. Jesus faz diferente. Ele fala assim, vocês precisam ir lá. Eu estou aqui. Mas precisam que pessoas vão lá remover aquela pedra. E aí Jesus olha também e fala para aquelas pessoas que estão ali removendo a pedra, olha, o que eu quero que vocês vejam não é que existe só um poder astronômico, que é isso que vai chamar a atenção de vocês. O que Jesus queria que aquelas pessoas vissem é que ele era o enviado de Deus e estava ali em sintonia com Deus. Por isso que antes dele fazer essa demonstração miraculosa,
como alguns fazem hoje na internet, no lugar, olha como aqui é o lugar do poder. Jesus pede para as pessoas tirarem a pedra, e Jesus para e faz uma oração, falando: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu sei que me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Pai, o que eu estou fazendo aqui é para que as pessoas saibam que o Senhor me enviou, cumprindo com o seu propósito em todos os momentos. E aí, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, saia para fora. E aí aqui, sabe o que é interessante? É que os comentaristas bíblicos começam a discutir, falam: por que Jesus tem que dizer o nome dele especificamente? Por que Jesus tem que falar assim, Lázaro? Porque ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem. E se Lázaro era alguém que andava com Jesus, ele ia reconhecer. Mas aí aqui, dentro da discussão teológica, sabe o que eles falam? Eles falam: não sabe por que Jesus teve que dizer o nome dele? Porque na autoridade de Jesus, naquele ambiente onde vivia pessoas enterradas, se Jesus simplesmente tivesse dito, levanta dos mortos, teriam saído todos. Por causa da autoridade de Jesus. E por isso que Jesus teve que dizer o nome de quem ele estaria ressuscitando. Porque senão aquela cena ia ser aquilo que nós vimos em outros lugares, que outras pessoas iam estar saindo também do sepulcro. Por isso que Jesus diz o nome, ele grita agora: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas e linhinhos, e o rosto volto em um pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. E isso é um detalhe muito importante, irmãos. E eu quero que você preste muita atenção nesse final aqui. Porque a gente pensa, e de novo a nossa mente, nós estamos acostumados a olhar as cenas como nós vemos ilustradas em filmes, em séries e alguns desenhos de criança, e nós pensamos que Lázaro foi saindo e os panos foi caindo, escorrendo, e aquela música de fundo, ele saindo e tudo aconteceu. E não é bem assim. Porque era de costume que o corpo ele era enrolado, os tornozelos eles eram fechados e amarrados, as pernas fechadas, os braços também, no rosto se colocava o pano em volta do rosto, que até isso mostra a confirmação que Lázaro estava morto, porque ficava com o rosto coberto por 3 dias. Alguém que estivesse vivo não ia conseguir resistir a isso. Então, Lázaro não está saindo como, e os panos caindo assim, e uma brisa batendo. Não, ele está saindo como alguém que está amarrado, como alguém que está preso, como alguém que não consegue enxergar, como alguém que agora ouviu uma voz e, sei lá, agora os seus pulmões encheram de ar, agora ele voltou, e a vida. Só que agora tem um obstáculo humano para que ele pudesse sair daquele sepulcro. Sabe o que é interessante? É que diante dessa situação, Jesus fala: vão lá e tirem os panos dele. Jesus fez um milagre, mas ele convidou aquelas pessoas que estavam ali para ajudar Lázaro a voltar à vida. Jesus tirou a pedra, deu a vida, ele não poderia tirar os panos, irmãos. Jesus venceu a morte, não poderia vencer um tecido. Jesus acalmou a tempestade, não poderia desatar um nó de um tecido. O que Jesus está mostrando para nós? Que Ele veio para resgatar o nosso senso de comunidade e de irmandade em Cristo Jesus. Quantos estavam crendo que Jesus faria o milagre? Alguns. Mas Jesus fez a parte sobrenatural do milagre. Mas a parte de ajudar o irmão a caminhar ficou com a igreja que estava aí do lado. E sabe o que é interessante? É que Jesus está ensinando isso o tempo todo para os discípulos.
nós seguimos ali e nós vemos que Jesus, antes dele preparar a ceia, sabe o que ele faz? Ele reúne os irmãos, os discípulos para comer, para ter um momento de comunhão, para falar, nós estamos juntos. Ele fala, eu ansiei estar aqui com vocês. Antes de Deus aniquilar o povo, a morte, para libertar o povo do Egito, Ele manda que marcassem o batente das portas e fala que era para as famílias fazerem o quê? Se reunir para fazer uma janta. Era se reunir para estar juntos em família. E naquela noite, onde quem não era povo de Deus, as suas famílias estavam sendo dissipadas, o povo de Deus estava em comunhão. E a comunhão que estava regada ali pela marca do sangue da cruz era só um reflexo da comunhão que Jesus veio restaurar nas nossas relações, mostrando que o povo de Deus, ainda que esteja saindo de uma situação sepulcral, precisa estar em comunhão, ajudando os irmãos que precisam tirar os nós que ainda fazem parte do seu pior momento de vida. Irmãos, no nosso maior momento de sofrimento, nós temos um Deus que opera um milagre, mas nós temos um Deus que nos coloca numa comunidade para que a fisioterapia aconteça diante do milagre. Deu para entender? Quem foi lá e fez a cirurgia de voltar à vida foi Deus. Mas quem Ele incumbiu de ajudar com que aquele irmão que estava impossibilitado de andar, andasse? Quem Deus incumbiu para aquele irmão que estava impossibilitado de ver, conseguisse ver, foi a comunidade que estava ali, irmãos. Eu sei que para você, no seu sofrimento, você só consegue enxergar você. Eu sei que para você, ainda mais para alguns de nós, é como se o seu problema é o maior de todo mundo. Eu sei que tem alguns de nós que a gente se reúne para conversar e parece que é uma disputa de quem sofreu mais na vida e de quem é mais injustiçado na vida. Eu sei, isso faz parte do nosso pecado, infelizmente. Mas eu quero dizer para você que se você faz parte de uma comunidade, você tem que ser a expressão de cura na vida das pessoas. Deus está fazendo um milagre que eu e você não somos capazes de fazer, mas Deus quer usar você como instrumento para que pessoas possam andar e ver. E eu quero chamar você para fazer parte disso. Jesus não foi para a cruz e não fez esse milagre para que você ficasse sendo um espectador. Ele fez esse milagre para que você pudesse ir lá e encostar em quem cheirava mal, e agora falar assim, nossa, tem um cheiro diferente. Era cheiro de morte, tem cheiro de vida. Imagina qual a lágrima dessas irmãs. Porque elas estavam chorando, né, pelo luto. E eu creio que elas choraram quando viram o seu irmão levantado do sepulcro. O texto não diz isso, por isso que eu estou dizendo que eu creio. Jesus transformou essa lágrima, esse peso salgado da dor, em um riso, em uma lágrima de alegria. E isso foi desfrutado pelas pessoas que estavam lá, que tocaram no Lázaro que tinha cheiro ruim e viram que agora tem cheiro de vida. Não está mais em estado de putrefação, está em estado de vida. Agora tem fôlego, agora tem vida aqui. E por isso que lá no 45 diz que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vindo o que Jesus fizeram, creram nele. Olha só, irmãos, no meio de todo sofrimento, lembra lá atrás, antes desse capítulo, que eu falei que Jesus sai de lá porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Agora esse grupo de pessoas que está ali diante de toda essa situação, ao ver isso, olham para aquela situação e eles creem em Jesus. Você não tem que ter dúvida, irmão, que o seu sofrimento é para a manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus, você que está sofrendo e acha que o seu sofrimento só tem um fim em você, não tem. É para a manifestação da glória de Deus. Que no nome de Jesus, diante daquilo que você tem passado, que isso possa se tornar testemunho vivo do agir de Deus na sua vida.
A pergunta que tem que ficar para você hoje é: você está com Jesus? É Jesus que te basta no meio de todas as situações? Você crê, mesmo que você não esteja vendo, que essa solução vai ser para a vida? E crendo e sabendo que Deus exerce o milagre na hora que Ele quer e quando Ele quer, você está disposto a ser instrumento do Senhor para ajudar essas pessoas a tirarem as faixas que estão sobre ela? Porque é para isso que Deus nos deu como comunidade. A gente não se reúne para a gente ficar brigando por causa de culto, irmãos. A gente não se reúne para a gente ficar vendo o quanto nós somos bons e sabemos ou não sabemos fazer as coisas. A gente não se reúne para a gente ficar sendo orgulhoso enquanto outros lugares estão assim e nós estamos assados. Nós nos reunimos porque Deus nos chama para vivermos aquilo que Ele nos chama. E o que Ele nos chama para viver é nós sermos uma comunidade terapêutica, que são braços do Senhor na cura das pessoas que Ele está curando. Antes de você achar que está ruim porque não está do jeito que você está, você já se perguntou aonde Deus quer te usar no meio das pessoas que Ele está tirando lá do sepulcro e trazendo para perto de você? Quantas pessoas que sentam aqui no seu culto, no mesmo lugar, quando você vem aqui no culto, todos os domingos, e você talvez não teve coragem ainda de falar: irmão, pelo que eu posso orar pela sua vida? Mas, em vez disso, você está ficando chateado porque talvez o pessoal repetiu o refrão da música 4 vezes e você acha que só deveria ser 2. Quantas vezes você, antes de ir embora para casa, falou: irmão, Deus falou que eu preciso orar por você essa semana. Vamos tomar um café? Irmãos, eu sei que a gente tem muito para lamentar, mas o agir de Deus na sua vida é para você lembrar que você tem muito para fazer e não para lamentar. Porque talvez hoje eu e você sejamos as Martas e as Marias. Mas talvez amanhã são outras pessoas que são Martas e Marias. Mas quem são aqueles que vão estar do nosso lado, do nosso lamento, e quando a bênção de Deus chega e o milagre acontece? Eu quero desafiar você a ter essa reflexão. Porque a nossa comunhão custou e tem um preço. É Jesus que faz ela acontecer. E tem gente que está sofrendo e a gente está achando também, o pastor não foi lá. Eu não vi no texto Jesus falando: viu, cadê a turma aí que é pastor de tempo integral? Vocês precisam lá tirar pedra. Cadê o pessoal que é pastor de tempo integral? Ó, vocês precisam lá tirar o irmão do sepulcro ali. Jesus olha para os discípulos e falam: vocês precisam ser braço de cura. Não terceirize a sua fé. Não terceirize a sua caminhada com Jesus. Quem faz isso é Jesus. Isso tem um preço, irmão. Foi o filho dele que foi para a cruz. Jesus foi para a cruz por causa disso. E por isso eu quero levar você até essa reflexão nessa manhã. Aonde você pode ser instrumento do Senhor Jesus na vida da comunidade. Porque a comunhão que nós temos em Cristo Jesus custou a própria vida dele. E por isso ele chora e lamenta de vermos quando nós não estamos fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Quero convidar você a ter a sua reflexão. Intencionalmente eu citei coisas que eu sei que incomodam alguns irmãos aqui. Foi intencionalmente, irmãos. Para que você possa nessa manhã refletir sobre o que Jesus quer falar na sua vida. E se algo que eu falei aqui te incomodou e você quer uma oração no final do culto sobre isso, falando: pastor, o meu sofrimento está muito pesado. Eu vou estar aqui e quero orar por você. Mas eu quero desafiar você a ter esse momento de reflexão. Tem alguém sofrendo aqui? Aonde Deus quer me usar? Eu faço parte dessa comunidade porque eu preciso curar quem? Eu tenho que fazer parte do processo de cura na vida de quem? O que eu estou abrindo mão para que outras pessoas sejam curadas? O que eu vou abrir mão para que outras pessoas sejam alcançadas? Quem que eu preciso encontrar? Quem que eu preciso tocar? Eu quero desafiar você a ter essa reflexão nessa manhã. E
Nós vamos cantar uma música, e essa música vai nos preparar para o momento da ceia também. E no momento que nós estivermos cantando essa música aqui, eu quero que você tenha essa reflexão. O seu sofrimento, as nossas angústias, elas não terminam em nós. Nós somos chamados para a comunhão. E essa comunhão nós celebramos, essa comunhão nós devemos viver. Eu quero que você tenha a sua reflexão agora diante de Deus. Enquanto nós estivermos cantando, que você possa cantar e pensar sobre isso, tá bom? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Irmãos, a união, a comunhão, ela realmente não é fácil, não é algo fácil. Se fosse fácil, Jesus não ia ter colocado tantos mandamentos para nós, de uns aos outros, um para com os outros. Mas é isso que Ele veio fazer nas nossas vidas. O nosso sofrimento, ele fica muito mais leve quando nós lembramos que nós temos uma comunidade para nos ajudarmos a carregar. E nós só somos uma comunidade que carrega o sofrimento um do outro quando a gente lembra da bênção que é a comunhão e a unidade. Unidade não é conformidade. Nós vamos continuar pensando diferentes, tendo gostos diferentes, sendo pessoas diferentes, culturas diferentes.
mas nós nos reunimos e nos lembramos que nos faz nós estarmos aqui é o poder transformador de Jesus, que traz a vida onde havia a morte. É por causa disso que nós nos reunimos. A união é com base em Jesus, única e exclusivamente. E por isso que ela é possível. Quero convidar você para nós tomarmos a ceia do Senhor. Quero chamar os diáconos para vir aqui. E esse milagre em João, quando Jesus ressuscita Lázaro, depois nós temos Jesus caminhando aqui para a cruz. João depois ele mostra que Jesus é ungido. Depois nós já temos Jesus com os discípulos e nós temos Jesus com os discípulos já preparando o banquete. E preparando o banquete no momento de sofrimento, um Deus que curou, que ressuscitou pessoas dos mortos, ele pega uma toalha e vai lavar os pés daqueles que o abandonariam. Ele pega uma bacia e vai lavar os pés daqueles que o trairiam, daqueles que o venderiam. O texto vai dizer que naquele momento, Judas, já estando com outras intenções, estava ali. E Jesus lava os pés desses discípulos e fala para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês estão entendendo que eu vim restaurar e dar para vocês uma forma de ser diferente? O momento da ceia foi um momento de demonstração de serviço de Jesus por nós. Olha como Ele nos ama, irmãos. Se isso não te constrange, eu não sei o que pode te constranger, achando que você é merecedor de alguma coisa. Esse amor de Jesus, que até antes de ir para a cruz, estava nos servindo e mostrando que nos ama. É por isso que nós devemos continuar lembrando que Jesus quer restaurar as nossas relações, porque é isso que Ele veio fazer. Eu quero orar pela ceia e enquanto você se servir, né, eu quero convidar você a talvez trocar o cálice com uma pessoa. Você já fica em oração, vem um pastor que quer incomodar a gente, é melhor deixar a gente quieto. Faz com quem você achar no coração, irmãos. E se você entender que você não precisa trocar isso com ninguém, amém. É você e Deus. Eu estou só propondo algo, e você fica à vontade para aderir ou não, né? Mas eu quero desafiar você a orar e talvez trocar o cálice com alguém, abençoar a vida de alguém, ou simplesmente falar: irmãos, aqui, ó, Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Porque é unidos que nós iremos andar, e nós estamos unidos, selados por o cálice da nova aliança. Que você celebre isso com alguém nessa manhã. Eu quero desafiar você a fazer isso. Se você não quiser, tudo bem, fica no seu lugar, toma o cálice depois, não tem problema. Mas vamos orar para nós tomarmos da ceia do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, porque a ceia, Senhor, aquilo que nós estamos aqui celebrando, não é por nosso merecimento, Senhor. É por única e exclusivamente a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor venceu a morte. E nesse milagre aqui, o Senhor estava mostrando que o Senhor iria vencer a morte por nós, Deus. Lázaro desfrutou da morte de novo, Marta e Maria, todas elas também enfrentaram de novo a morte. Mas com a certeza que aqueles que estão em Cristo Jesus viverão eternamente. E, Senhor, obrigado, Deus. Nós queremos lembrar do Teu sacrifício na cruz. E nós queremos, Deus, ser gratos por aquilo que o Senhor fez. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a comermos do pão e tomarmos do cálice, avaliando as nossas vidas e querendo cada vez mais estar mais próximo do Senhor. Que seja esse o desejo do nosso coração nessa manhã. É o que eu te peço do nome de Jesus. Amém.